ideia é refletir sobre de que forma a gente anda se vinculando, não é? De que forma a gente anda desenvolvendo relações e mantendo essas relações. Uma tarefa muito difícil, né, de tentar pensar o sujeito, né, enquanto indivíduo, né, enquanto isolado das suas relações. Por conta disso, fica claro a importância de se estudar os vínculos, né, sobretudo dentro da perspectiva da psicanálise contemporânea, do Bion, por exemplo, que valoriza muito o vínculo como um indicativo da condição da maturidade do eu. Questão básica: o que nos liga? Aquilo que fica entre o eu e o outro. Aquilo que é responsável por promover a ligação e também tem a função de sustentar duas pessoas ligadas, pode revelar, em sua natureza, variações merecedoras de um olhar mais cuidadoso. Aquilo que está entre os dois, mas que não pode ser constatado pelos órgãos dos sentidos. Não está no eu e não está no outro, mas está entre os dois. Outra questão: quem é o outro para mim? Quem eu ando chamando de outro na minha vida? O que é o outro para a psicanálise? O outro é aquele que existe além do eu. O outro é aquele que existe no mundo externo. O outro é aquele que existe na realidade independente da minha vontade. Muitas vezes nos achamos intimamente ligados a alguém e mesmo assim somos muito pouco capazes de reconhecer como estamos unidos a essa pessoa, ou ainda sequer questionamos que função reserva essa mesma ligação em nossa vida. Esse tipo de questionamento a gente faz muito pouco, né? Na realidade a gente não tem muita coragem de fazer isso. E aí se torna uma armadilha perigosa, porque tudo aquilo que não pode ser submetido ao pensamento é um problema na nossa vida. O pensamento, a reflexão, tem a função básica de adiar ações. Se eu tenho alguma coisa na vida que eu não posso pensar, que eu não posso refletir, todas as vezes que essa coisa se manifestar, ela vai se manifestar como ação. Estou aqui tentando trazer para vocês um estudo baseado em quê? Numa vivência clínica, numa experiência da aplicação da psicanálise no ambiente clínico, não é? Sobretudo de forma individual, que me fez ter uma base, uma vivência, uma experiência, não é, que pudesse encontrar na psicanálise uma nomeação. Então a psicanálise é uma base teórica e a vivência clínica é a base prática para que eu possa trazer para vocês isso aqui. Isso quebra qualquer tentativa de aplicabilidade do que a gente está falando aqui dentro de uma mera opinião. Psicanálise, sobretudo Freud, e antecedendo Freud, Kant, Platão, Schopenhauer, Nietzsche, não é? E depois de Freud, Melanie Klein, Bion, Winnicott e Lacan. Se assim acontece, também somos impossibilitados de perceber e atribuir as consequências que essa união pode gerar. Então, se eu não tenho como questionar, eu também não consigo ver as consequências que isso está gerando. Aí vem a minha parte poética, né? Desafortunado daquele que se vê ligado profundamente a alguém que muito pouco conhece, e mais ainda, sem perceber a dimensão e a qualidade desse vínculo tão importante na sua vida. Falamos do tipo de ligação que pode ser construída, então cultivada entre o eu e aquilo que se encontra para além do eu. Logo, de antemão, já se pode confirmar, e a psicanálise nos ensinou isso de forma essencial, que a qualidade de qualquer que seja o vínculo estabelecido com o outro, que é aquilo que é além do eu, dependerá da forma como se é capaz de relacionar-se com o si mesmo. Faz sentido isso para vocês, gente?
Quando eu não sou uma boa companhia para mim, eu não vou escolher muito bem as minhas companhias. A partir do momento que eu consigo ser uma boa companhia para mim mesmo, eu vou começar a escolher melhor as minhas companhias. Então você está em busca de alguma coisa e você tem fé que aconteça, você tem esperança, não é? Você se relaciona com alguém tentando ser o mais verdadeiro possível para essa pessoa poder te conhecer, não é? E esperando isso também dela. Totalmente? Nunca. Porque aí não vai ser esperança. Porque quando eu conheço totalmente alguma coisa, sabe o que acontece? Perde a graça. Albert Camus, em francês, ele é contemporâneo do Jean-Paul Sartre. Teve até uma rivalidade, assim, né? O Sartre defendia algumas coisas e ele falava de outra forma, não sei muito bem. Mas de qualquer forma ele tem um livro muito interessante chamado O Homem Revoltado, de 1951. E ali ele fala assim: o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. E isso não é uma patologia. O Camus não estava dizendo, ele não estava tentando exemplificar ou levantar uma patologia mental. Ele estava dizendo de uma característica do ser humano, que é não aceitar aquilo que ele mesmo é. Quando a gente está falando de vínculo com o outro e qualidade de vínculo com si mesmo, a gente precisa estar bem consciente de que nós vamos ter que enfrentar diariamente e exaustivamente essa bronca, de que eu, a priori, nunca aceito aquilo que eu sou. Se você tiver consciência disso, quando eu tenho a consciência de alguma coisa, essa coisa começa a ser minha aliada. Quando eu olho para isso e não consigo me tornar consciente disso, e não consigo me responsabilizar por isso, eu começo a ser subserviente a isso sem perceber. Porque se eu não consigo perceber que na realidade eu mesmo não me aceito, eu vou ter que arrumar alguém para carregar isso. E aí não sou eu que não me aceito, é a Tati que não me aceita. Só que eu não consigo sair de perto de você. Porque se você sair de perto de mim, eu começo a me lembrar que na verdade sou eu que não me aceito. Porque você não está perto de mim e eu ainda tenho essa mesma sensação. Não é porque ele pensa, é porque ele imagina. Quando ele começa a pensar, ele se liberta disso. A aliança aqui mencionada encontra-se na dimensão do acordo entre duas ou mais partes. Essa união tratada aqui tem o objetivo concentrado fundamentalmente na realização de fins que coincidem num bem comum. Falamos então da experiência de aliar-se em nome do desenvolvimento das partes. Alianças são formadas através de um processo que vai se construindo e devem sagrar certo caminho a percorrer. De início, a aliança acontece pela identificação das partes. Existe algo no outro que parece coincidir com algo que falta no eu. Isso acontece sempre de forma inconsciente, pois dificilmente enxergamos com nitidez aquilo que nos falta. Acontece sem que o sujeito se dê conta. Na verdade, todas as vezes que a gente estiver discutindo algum tema e que a psicanálise se prestar como base teórica, a gente vai estar sempre pensando nessas duas dimensões, né? A dimensão das fantasias ou do proto-pensamento, como diria o Bion, não é? E da realidade, né? Ou seja, o pensamento propriamente dito. Nos aproximamos das pessoas e coisas muito mais pelo que imaginamos que elas sejam do que por motivos conscientes. Até esse ponto do processo ainda não foi definida a qualidade desse vínculo, ou seja, se é aliança ou se é alienação. Até então, as duas apresentam qualidades idênticas. Justamente por essa razão, o processo que conduz à construção da verdadeira aliança deve contar com um período prévio e essencial dedicado a algum reconhecimento básico das partes. Essa é uma fase fundamental na construção de qualquer que seja o vínculo e bem por conta disso fica importante salientar que falhas nessa fase podem ser fatais. Nessa fase do desenvolvimento da aliança
existe grande fragilidade naquilo que une as partes que se encontram nesse momento severamente vulneráveis. Uma grande dedicação, e a primeira dedicação talvez seja essa, de reconhecer que tipo de vínculo está se formando ali. Assim, o sujeito, quando está apaixonado, e todo vínculo, seja alienação ou aliança, vai ter que perpassar por uma paixão. Então, quando o sujeito está apaixonado, ele fica completamente vulnerável. Eu amo muito o outro e sem ele eu não viveria. E se sem ele não viveria, o que sobra de mim? A construção e desenvolvimento da verdadeira aliança deve ser sempre um processo lento e que demanda extrema dedicação. A origem da verdadeira aliança é sempre delicada, carece sempre de grande dedicação, necessita do olhar cuidadoso. Surge pequena e frágil, desenvolve-se devagar e sempre sem pressa. Precisa estar livre da pressa. Precisa de um olhar cuidadoso, delicado, um processo lento. A formação, o cultivo, e o estabelecimento de uma verdadeira aliança é um trabalho constante. É uma aliança que visa o desenvolvimento das partes. É um tipo de aliança que não visa apenas o desenvolvimento das partes, mas também o desenvolvimento da própria aliança, que é o vínculo afetivo. A aliança é um tipo de vínculo que talvez não seja tão prazeroso. A aliança compreende alguns limites, não é? E esses limites não coincidem com a satisfação. Não é um formato prazeroso de vínculo, mas é um formato extremamente nutridor. A aliança nutre o aparelho psíquico e propõe uma expansão na capacidade emocional. Paralelamente, a gente vai ter um outro modelo de vinculação. Muito provavelmente impulsionado pela urgência, por sua vez gerada a partir da fragilidade emocional, nos percebemos numa aliança perversa que aqui chamaremos de alienação. Adoecido na autoestima, o sujeito se vê incapaz de questionar, duvidar ou escolher. Um modelo perverso de aliança ou uma aliança falsa, e é justamente por conta da fragilidade. O sujeito se sente enfraquecido, não é? E se liga de maneira muito fácil, não é? Nas coisas, sem poder questionar qualquer tipo de nuance dessa experiência que está acontecendo. Dessa maneira, fragilizado, a tendência é estabelecer então um modelo de vínculo onde o intuito individual só coincide com o do outro naquilo que diz respeito a livrar-se de desconfortos, ou mesmo angariar garantias em nome do comodismo mórbido. Eu estou chamando aqui de comodismo mórbido aquele comodismo que me aprisiona, não é? Existem alguns momentos cômodos da nossa vida, talvez que a gente busque comodidade, né, como uma tentativa de reequilíbrio para o próximo passo. Não é desse comodismo que eu estou falando aqui. Uma fragilidade no sujeito que faz com que ele funcione no processo primário que nos ensinou Freud, e o processo primário é regido pelo princípio do prazer e desprazer. Então os vínculos têm a função de afastar desconfortos, ou angariar situações prazerosas. Ela nos isenta de compromisso, de responsabilidades. Por isso, o vínculo perverso ou a aliança perversa é prazerosa.
ela empobrece o sujeito, mas ao mesmo tempo ela é extremamente prazerosa. Não nutre, mas satisfaz. Alienação. O que move a alienação está muito longe do objetivo individual e partilhado de expansão e desenvolvimento das partes, característica própria da verdadeira aliança. Uma pessoa alienada encontra-se implicada numa falsa aliança de características perversas, onde se vê impedida de ser ela mesma. Se nós estamos falando de uma verdadeira aliança, nós estamos falando de um ambiente onde o sujeito é capaz de ser verdadeiro, por conta da sinceridade que permeia esse tipo de modelo de vínculo. Da mesma forma, na alienação é o falso eu que se vincula, não é? Então é uma aliança mentirosa. É possível dividir dois grandes grupos de alienações. Dentro do modelo parasitário dependente, incorpora-se ao outro como uma parte dele. Incapaz de confiar em si mesmo, adere simbioticamente ao outro. O objetivo desse formato de aliança perversa é o de se tornar parte daquele do qual se está vinculado. É o prazer de estar na mão do outro, o prazer de estar sendo mantido. Então o sujeito se sente muito menor que o outro. No modelo oposto, ainda na falsa aliança, a ligação toma forma domínio controladora, tendendo a incorporar o outro como parte de si. Incapaz de desenvolver certas funções, o sujeito utiliza-se do outro para isso. Assim como no primeiro modelo, nesse também o sujeito perde o direito de ser ele mesmo, pois uma parte de si encontra-se sendo desempenhada por outrem. É o prazer de estar no comando, é o prazer de manter o outro. Quer dizer, o sujeito, para ser o bonzão, não é? Ele se utiliza do outro, não é? Para carregar as coisas ruins que ele não dá conta, não é? Então ele se torna um ser idealizado, não porque ele é perfeito, mas porque ele arrumou alguém para carregar as coisas ruins dele. A alienação é prazerosa, pode ser extremamente prazerosa, mas ela é muito pouco nutriente. Na realidade, ela é tóxica, porque ela impede o sujeito de crescer. É bom entender que assim, passivo e ativo, né? Não quer dizer que porque o sujeito é passivo, ele tem menos influência que o ativo. Muitas vezes o passivo tem muito mais influência do que o ativo. Guiado pela alienação, o sujeito torna-se cada dia mais carente de si mesmo, se coloca na posição de sua própria negação, onde o eu deve ser suprimido para que o outro exista. A manutenção da aliança perversa ou da alienação gera certo funcionamento mental que tende à diminuição da capacidade de pensar por si próprio. E é bom lembrar que o sujeito só pode pensar por si próprio quando ele está sendo ele. Porque quando ele não está podendo ser ele mesmo, ele não tem como pensar. Isso intensifica a própria alienação, nutrindo o vínculo de desesperança em favor do estado de dependência. Todo e qualquer movimento expansivo que insinue a capacidade de sobreviver fora do estado de dependência é então prontamente atacado e desvalorizado, assim que identificado. Então, dentro da alienação, tanto de uma parte quanto da outra, qualquer tipo de vestígio de capacidade de viver bem fora do vínculo perverso é atacado, desvalorizado, criticado e ao mesmo tempo valorizado, não é? Enaltecido, elementos que possam colaborar para que esse vínculo perverso se perpetue. A fragilidade do eu é inevitável na alienação. Força o sujeito a se tornar algo que na realidade não é, mas é compelido a ser, com a intenção de manter a ligação perversa e assim também se beneficiar dela. Porque o sujeito que se submete a uma alienação, tanto da forma ativa quanto da forma passiva, de alguma forma ele está tendo um benefício.
Quando ele não tiver mais esse benefício, essa alienação vai começar a perder o sentido. No modelo de relação da alienação, nunca se está sendo o que é na realidade. Esse modelo de ligação acarreta assim o prejuízo fundamental da impossibilidade do desenvolvimento do pensar. Isso porque só é capaz de pensar aquele que está sendo ele mesmo. Mas para que o sujeito possa ser capaz de pensar por ele mesmo, ele vai impreterivelmente precisar viver a experiência da verdadeira aliança. É isso que vai trazer para ele a possibilidade de desenvolver recursos para pensar-se a si mesmo. Mas para isso é imprescindível o cultivo da aliança verdadeira. É através dela que o sujeito pode reconhecer-se a si mesmo e desempenhar sua capacidade de refletir. Reconhecer-se a si mesmo. E o sujeito só pode reconhecer-se a si mesmo quando foi reconhecido um dia. Um dia ele foi reconhecido e hoje ele é capaz de reconhecer. O sujeito é reconhecido, aprende a reconhecer-se a si mesmo e assim ele é capacitado a reconhecer o outro também. A verdadeira aliança deve partir da capacidade de se conhecer as partes. A partir de então, se estabelece certo fio sustentador do vínculo. Esse é o vínculo que requer manutenção cuidadosa do fiar constante. É daí que deve partir a fiança garantidora da aliança. A aliança que, por ser verdadeira, deve ser baseada na confiança. Fortalece com o amor do outro e encoraja por estarmos amando. Confiança. A fiança compartilhada, mantida pelas partes, nutrida pela fé e assim geradora de fidelidade. O fio que permite, depois do conhecer, ausentar-se para que assim no regresso seja possível o reconhecer. A verdadeira aliança permite esse afastamento, não é? Esse distanciamento das partes, não é? Porque ela tem esse fiar constante das duas partes, fiar, a fiança, a confiança. Porque a verdade e a realidade só podem coincidir pela responsabilização.